né? Alguns assuntos para a gente refletir um pouco. Então vamos ver aqui, a gente começa aqui lembrando a nossa semana. É a semana dos rejeitados ensinos em Jesus. Os rejeitados ensinos. Nós temos uma teologia capitalista que rejeita alguns ensinos em Jesus. Então vamos ver aqui, né? No domingo a gente falou dessa rejeição que é proposital, não é uma coisa esquecida, não. A teologia que a gente atende, a teologia capitalista, ela sabe de algumas coisas, mas ela faz questão de levar todo mundo a esquecer. E é essas coisas que a gente tem tentado lembrar aqui. A primeira foi segunda-feira, a gente chamou a atenção para o seguinte: a ganância é a causa de todos os males. Todos os males. Mas a teologia capitalista que a gente segue diz não, nem tudo. A ganância não, a ganância é maravilhosa, né? É bom que as pessoas queiram enricar, entendeu? É ótimo que elas queiram enricar, é ensinado isso. É de Deus. Só que Jesus disse para o jovem rico: vá, venda tudo que tem e devolva. Dê aos pobres. Venha e me siga. Olha, é diferente do que a teologia que a gente tem aí ensina. Essa teologia da prosperidade, ela é algo totalmente capitalista e totalmente ao contrário do ensino de Jesus. Mas a gente absorve porque a gente gosta desse negócio. Entendeu? Na terça-feira a gente chamou a atenção do jovem rico precisava tornar-se pobre. Vá, fique pobre e venha e me siga. Vá, devolva tudo para os pobres, venha e me siga. Foi o que Jesus disse. A teologia que a gente segue, a teologia capitalista, diz não, isso aí Jesus estava enganado. Isso aí foi um momento só de loucura de Jesus. Só que Zaqueu fez isso. Na igreja primitiva em Jerusalém, quem se convertia fazia assim. Entendeu? Não estou falando de classe média, não. Classe média é pobre. Classe média não é rica. Rico é aquele que, se parar de trabalhar agora, ele tem a vida toda garantida. Ele não passa fome. Classe média é assim: se ele parar de trabalhar agora, daqui a 1 ano ou 2, vai passar fome. O pobre, se parar de trabalhar agora, ele vai passar 1 mês ou 2, depois de 1 mês ou 2, ele passa fome. O miserável, se parar de trabalhar agora, daqui a 1 dia ou 2, ele passa fome. Mas o rico não. O rico, se ele parar de trabalhar, ele já acumulou o dinheiro dos outros, tanto que ele tem a vida toda e não vai passar fome nunca. Esses são ricos. Classe média não. Classe média é pobre. Precisa trabalhar, senão daqui a 1 ano ou 2, passa fome. Entendeu? Então, muito bem. Isso aí é sobre o jovem rico. Aí hoje a gente lembra o seguinte: ganância impediu o rico de agradar a Deus. A ganância impediu o rico de agradar a Deus. A teologia capitalista rejeita a ideia de que na parábola do rico e Lázaro, a ganância impediu o rico de perceber e buscar abençoar o mendigo, até mesmo com o que lhe sobrava, e iria para o lixo. Ele não via nenhum problema de pegar o que caía do prato dele e ir para o lixo. Ele não via nenhum problema, mesmo tendo na porta dele alguém passando fome. Ele não via nenhum problema nisso. Entendeu? Rejeita a crença, a teologia que nós assumimos, né, que os evangélicos principalmente abraçam, rejeita a crença de que a riqueza impede pessoas de agradar à vontade de Deus. Não. Se rico não for para o céu, ninguém mais vai. Essa é a teologia que a gente defende. Entendeu? As lideranças religiosas estão aí para aplaudir o explorador, defender os interesses. Esse é de Deus.
Esse interesse aqui é de Deus. É de Deus a vontade de que vocês continuem pobres e cada vez mais explorados por eles. Essa é a teologia americana que veio, né? Eles passaram aqui 100 anos nos ensinando isso e a gente aprendeu. E a gente prega isso. Não é só a gente não. A América Latina todinha prega isso. Entende? Então essa é a teologia que rejeita, né, ensinos em Jesus. Tá bom? Muito bem, vamos lá para o Facebook? Vamos aqui para o Facebook. A gente vai ver aqui o que é que a gente tem para apresentar nessa oportunidade. Aqui está falando do culto de hoje, né? Aqui, agora, já está acontecendo. Na quarta-feira, então, tem aqui, olha, muitas informações sobre o dia de hoje. Está aqui, o que eu fiz aqui, pronto, tá aqui. Tem aqui notícias do cristianismo, não tem nada a ver uma coisa com outra. Aqui está o mês, né? O mês de lembrar Jesus como aferidor da fé. Como é que eu sei que o que Moisés falou é de Deus ou não? Como é que eu sei que o que Davi escreveu é de Deus ou não? Como é que eu faço para saber se o que Paulo disse é de Deus ou não? É só perguntar a Jesus. É só você comparar o que ele está falando com o que Jesus falou. Se aquilo é coerente com o que Jesus falou, aquilo é de Deus. Agora, se não for coerente, meu amigo, não é de Deus. É da cabeça dele. Ele pensa que é de Deus, mas não é de Deus. O de Deus é tudo que casa, que é coerente com o ensino de Jesus. Tá? E aqui também está falando do dia de hoje, né? Os comemorativos do dia de hoje. Aqui está falando algumas orientações para fazer a vida melhor. Fazer a vida melhor. Quarta-feira, então está aqui, né? Aqui tem o testemunho, busque como ser melhor luz e sal em suas redes sociais, tá bom? E aqui tem sobre o livro de Miqueias, a mensagem do livro, uma das mensagens do livro de Miqueias. Aqui tem, né, aquele convite para que as pessoas se inscrevam no nosso canal, aqui no YouTube, porque quanto mais pessoas inscritas a gente tem, mais longe a gente vai. Aí deixa eu botar aqui uma explosão convidando as pessoas para que elas se inscrevam no nosso canal, tá bom? Então tá aqui, deixar por enquanto aí esse convite. Aí depois vem aqui, olha, vamos para as notícias do cristianismo, tá? Notícias do cristianismo. Por que notícias do cristianismo? Toda notícia tem a ver com o cristianismo. Ou porque somos nós que estamos fazendo, ou nós estamos apoiando claramente quem faz, ou nós estamos calados e quem cala consente. E também porque nós somos a maior religião do mundo, e isso deveria prestar para alguma coisa. Deveria fazer alguma diferença. Não faz, mas deveria. Então isso nos compromete. Então toda notícia tem a ver com o cristianismo. Então vamos ver aqui, a primeira que está aqui diz assim: a China jamais seguirá hegemonismo ou expansionismo, diz chancelaria chinesa, tá? Em outras palavras, o que ele quer dizer é o seguinte, olha aqui o comentário. O que ele quer dizer é o seguinte, em outras palavras, ele está dizendo que não é interesse da China, não é interesse da China crescer às custas da pobreza e miséria dos outros países. Como é o caso dos países ditos cristãos. Ele não diz isso não, mas o comentário, porque a história diz isso. Os países ditos cristãos, entendeu? Todos eles enriqueceram roubando a riqueza dos outros. Aliás, ninguém enrica se não for roubando de alguma forma legal ou não, né? De uma forma legalizada ou não, tá? A riqueza dos outros. Então, eu acumulo tirando dos outros. Eu descubro maneiras de driblar a lei, ou o que seja, para tirar do outro e botar na minha conta. Ninguém enriquece sem fazer isso. Tá? Ah, mas a lei permite. A lei não é justa, ela é injusta.
Ela é criada para satisfazer os injustos. Ela é feita para criar, para facilitar, para que esses enriqueçam mesmo, tirando dos outros. Entende? Então, o que a China está dizendo é que ela não concorda e ela não está disposta a crescer roubando a riqueza dos outros, como fazem os países ditos cristãos. Todos enriqueceram roubando, matando e destruindo. Todos. Não há exceção. Não há nenhuma exceção. Vamos ver mais aqui. Outra notícia diz assim: situação energética, né, na Ucrânia é quase catastrófica, diz relatório. O comentário aqui diz assim: mas isto pouco importa, pois o que importa mesmo é que todo o povo sendo morto todos os dias é manter a guerra para os interesses estrangeiros continuarem sendo atendidos. Então o presidente lá não está pouco importando se o povo dele está morrendo. O importante lá é manter os interesses estrangeiros. O povo não importa. O povo pode morrer. O importante é o interesse estrangeiro. O povo nasce para isso mesmo, segundo a cabeça deles. Entendeu? Então, o presidente daquele país é genocida contra seu povo. A guerra começou porque atenderam tais interesses. Não a Rússia não resolveu entrar e tomar a Ucrânia, não, como é colocado. A Ucrânia, tentando atender os interesses desses países bandidos, ela ficou provocando a Rússia para atender os interesses ocidentais dos países cristãos do cão. Então, a Ucrânia ficou provocando a Rússia. Vou botar a OTAN aqui. A OTAN vai encher isso aqui de armas apontadas para a Rússia. Entendeu? A Rússia, então, tomou essa iniciativa. Fez isso na Crimeia, fez isso ali naquela região. Não, a Rússia não está fazendo isso porque quer ou porque achou bonito. Não, é porque a Ucrânia tem se deixado levar, como outros países também. Mas a Ucrânia ali é estratégico. Então, a Ucrânia, tentando atender os interesses estrangeiros, botou o povo para morrer mesmo. O povo serve para isso. É para-choque. É para morrer mesmo. Entende? Então é nesse sentido. E outra coisa, com todo o apoio do cristianismo joio. Ó, que coisa interessante, né? Outra notícia aqui. Editores dos principais jornais do mundo pedem aos Estados Unidos fim da perseguição contra Julian Assange. Pedem. Viu a diferença? Em outros países não pede, não. Aí começam a incriminar, a botar culpa, a fazer um bocado de coisa. Mas os Estados Unidos não. Os Estados Unidos não podem ser classificados como terrorista. Então ficam pedindo, por favor, Estados Unidos. Por favor, Estados Unidos. Por favor. Entendeu? A imprensa termina sendo cúmplice disso. Bom, tem muita grana envolvida nisso, né? Muita grana. Mas ela é cúmplice. Comprada ou não, ela é cúmplice. Outros países não. Outros países é porque são terroristas, perseguem os jornalistas, fazem isso. Por exemplo, a Arábia Saudita tem casos assim. Mas como é amiga dos Estados Unidos, os Estados Unidos mandou dizer, não, ninguém trate eles como terroristas. Pronto, aí ninguém trata. Os jornalistas bebem aquela lama mentirosa americana. Entendeu? E a gente fica no bolo. A gente fica no meio aí, né? Fazendo que está acreditando nessa palhaçada. E a maioria acredita. Se os Estados Unidos disse, é verdade. Mentirosos. Sempre foram mentirosos. Aqui tem outra coisa.
o mundo como ele é, palestinos, um povo mártir em lutar por liberdade. O povo chamado de Deus, aquele povo de Israel, que Jesus disse, não, vocês são filhos do diabo, no bom sentido, mas filhos do diabo, persegue todo o tempo esse povo palestino. O povo palestino estava lá, na terra dele. A ONU, sempre mandada pelos Estados Unidos, e como nos Estados Unidos, quem tem a grana principal, a grana, tudo é grana, são os judeus. Então, todos os Estados Unidos trabalhou para poder a ONU dizer ali agora, palestinos, lá na terra onde hoje Israel está, palestinos, abram espaço aí, porque nós vamos colocar Israel aí dentro. Aí botaram lá uma tirazinha de terra para poder Israel ficar. O que não é correto, porque se fizesse isso no Brasil, a gente condenaria. Mas como é lá, é problema dos outros. A gente não liga, não. Entendeu? Aí colocaram Israel lá. Israel, movida pelo dinheiro e pelas armas americanas, começou a provocar, fazer guerra, para poder entrar numa guerra. Aí usou todas essas armas e aquela tira de terra esticou. Israel agora é a poderosa, tem até bomba atômica. Bandidos. Bandidos. Em nome de Jeová. E a gente aplaudindo. O joio? O joio bebe. Israel tem que fazer isso mesmo. Israel tem que ser mal mesmo. O joio ama essas coisas. Mas é totalmente contrário a Jesus. E cada vez mais Israel mata palestinos, mata, e fica por isso mesmo. Israel não é um país terrorista, não. Ele tem o direito de matar quantos terroristas ele quiser. Terrorista é o ex-dono da terra que nós roubamos. Eles são terroristas. É assim que funciona essa ONU sem vergonha. Os donos da terra, que estão defendendo os interesses da terra, esses são terroristas. Mas o invasor que matou e roubou e destruiu tudo dentro daquela terra, não, esses aí são os heróis. São os heróis. O povo de Deus, que Jesus disse que são filhos do diabo. E acho que Jesus tem razão. Eu acho. A teologia que é ensinada para nós, ele diz, não, Jesus não está errado nisso aí. Mas eu acho que Jesus está certíssimo. Muito bem. Então essas são as notícias e a gente segue. Aqui está falando do culto de hoje, aqui tem alguns vídeos sobre situações atuais e falando das mentiras evangélicas. Ô povo, para gostar de mentira! Aqui tem queira, desculpe-me. É um convite a se pensar sobre a chamada de Deus para o arrependimento. Aqui está falando, sabe, aos dois lados da guerra, né? Estados Unidos e Inglaterra já falam as mentiras necessárias sobre a guerra da Ucrânia. Agora você conhece as mentiras russas, tá? Aí você fica com as duas mentiras e você vê que conclusão você tira. Aqui tem desastres, porque no mundo Deus permite desastres? É uma resposta a essa pergunta. Aqui está o Sermão do Monte, né? É um estudo também sobre o Sermão do Monte, inclusive é o conteúdo desse culto matutino que a gente está, né, sempre realizando, e que está hoje em mais de 500 cultos matutinos. Hoje nós estamos em 571 cultos, tá bom? E esse é um dos temas que a gente tem trabalhado aí. Aqui está falando de estudos e pesquisas como parte do quarto pastorado nosso, tá? Aqui tem informes, saia da bolha pseudo-cristã ignorante a respeito do judaísmo. Então está aqui um estudo sobre judaísmo. Que mais? Aqui tem poesia. Aqui está falando da psicoterapia social, que é um programa do Psicalme, onde a gente tem o interesse de facilitar para que algumas pessoas, né? Claro que não podemos atender muitas, mas algumas pessoas
que não tem facilidade para pagar o normal de seu tratamento, né, psicoterapêutico, a gente facilita para algumas pessoas. A gente cria situações para que tudo fique facilitado. Aqui tem livraria, vários e-books que temos disponíveis sobre os mais variados temas. Aqui está falando do Psical, me convidando, né? Nos deixe te ajudar em alguma situação que você está precisando. E aqui o culto de hoje, tá? Onde estão os vídeos dos cultos que nós já temos assistido aqui, né? Nessa oportunidade, tá bom? Aí a gente vem agora para